Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos abordar dois assuntos, um referente à notação científica e o outro à radiciação. Então, vamos à aula de hoje? Então, pessoal, a notação científica é uma ferramenta da matemática que ela nos permite operar e calcular de forma mais simples e prática com números que podem ser muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, se nós quisermos realizar cálculos com números que envolvem, por exemplo, a distância da Terra até o Sol, isso é um número muito grande, o qual a notação científica nos permite expressá-lo de uma maneira mais simples que facilita, os cálculos, com essa medida. Além disso, nós temos dimensões referentes a bactérias, vírus, que são minúsculas, muito pequenas. E para a operação com essas medidas tão pequenas, a notação científica também nos ajuda no cálculo com essas medidas. Então, deixo registrado aqui, que, por exemplo, um número que expressa a distância entre a Terra e o Sol, ou um número que representa uma medida relacionada ao tamanho de um vírus, são exemplos, de números o qual a notação científica, ela nos ajuda a trabalhar com eles de maneira mais simples. Então, para falar da notação científica propriamente dita, nós precisamos retomar algumas coisas relacionadas à potência, em especial a potência de base 10. Vamos lá? Então, o que acontece? Potências, na base 10, nós podemos verificar que são potências cujo produto, os fatores do produto envolvem o número 10. O que acontece à medida em que eu vou aumentando o meu expoente nas potências de base 10? Então, quando 10 está elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Quando 10 está elevado a 1, eu vou repetir o 10 uma única vez, como nós vimos na definição de potência. 10 ao quadrado, eu tenho dois fatores 10 no produto. Então, 10 vezes 10, 100. 10 ao cubo, tenho três fatores 10 no produto. Então, é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. 10 elevado à quarta, nós temos 4 fatores 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. Repare que à medida em que eu aumento
o meu expoente, eu aumento a quantidade de zeros em que eu tenho no meu resultado final. Então, se eu tenho 10 elevado a 1, eu acrescento um zero ao lado do 1. Se eu tenho 10 elevado a 2, eu acrescento 2 zeros ao lado do 1. Se eu tenho 10 elevado a 3, eu acrescento 3 zeros ao lado do 1. E assim por diante, né? Esse tipo de raciocínio e observação será importante para comentarmos a escrita dos números em notação científica. Bom, agora o que acontece quando o meu expoente diminui a partir do zero, né, na potência de base 10? Quando eu tenho 10 elevado a zero, eu tenho 1. Quando eu tenho 10 elevado a menos 1, o que eu faço primeiramente? Vou eliminar esse sinal de menos do expoente invertendo 10. Então eu tenho 1 sobre 10 elevado a 1. 1 décimo, né? Então, 10 elevado a 1, 1 décimo. 10 elevado a menos 2, vou inverter o 10, né? 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Só que 10 elevado ao quadrado é 100, então eu vou ter 1 centésimo. 10 elevado a menos 3, vou ter o mesmo, 1 sobre 10 ao cubo. Então eu vou ter 1 milésimo. 10 elevado a menos 4, 1 sobre 10 elevado à quarta potência. Então eu vou ter 1 sobre 10.000. Agora eu vou escrever estes números fracionários como números decimais, né? Eu vou escrever esses números na forma em que utilizamos a vírgula para expressá-los. Então, 1 décimo é o mesmo que 0,1. Ou seja, o que eu faço? Eu vou pegar o número de cima e se eu estou dividindo ele por 10, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. Então, 1 é o mesmo que 1,0. Se eu tenho um zero embaixo, né, 10, eu ando para dividir esse número 1 por 10, uma casa, que representa esse 1 zero, para a esquerda. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda e vou transferir essa vírgula para cá. O que eu completo, né, nesse espaço é com zero. Então, eu tenho 0,10, que é o mesmo que 0,1. O mesmo eu vou fazer para o número de baixo, 1 centésimo. Então, eu tenho que o número de cima, que é o numerador, é 1,0. Só que desta vez eu vou andar duas casas com a vírgula para a esquerda. Então, 1, 2. E minha vírgula vem parar aqui. Eu completo as casas vazias com zero. Logo, nós temos que 1 centésimo é 0,01. O mesmo faremos embaixo. Bom, 1, como já disse nos exemplos anteriores, é o mesmo que 1,0. Só que eu vou andar para realizar a divisão de 1 por 1000. Quantas casas com a vírgula para a esquerda? 3. Então, 1, 2, 3. Minha vírgula vai aparecer aqui. Então, teremos 0,001. 0,001. Então, repare, né? Com um zero,
eu peguei o número de cima e quantos números à direita da vírgula eu tenho? Um número, né, que representa uma casa de zero, então 0,1. Quando eu tenho um centésimo, eu tenho quantos números à direita da vírgula? 2, né, que representa um centésimo. Embaixo, quando eu tenho 3 zeros, né, 1000, né, 1 dividido por 1000, quantos números eu tenho à direita da vírgula? 3, né, que é relacionado à quantidade de zeros 3. Logo, 1 sobre 10.000, eu tenho que ter quantos números à direita da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, 0,0001 é a resposta, né, para a divisão de 1 dividido por 10.000. Então, também as potências, quando o expoente da base 10 diminui, né, quando elas são, os expoentes eles são números negativos, vão nos ajudar na escrita com a notação científica, pois, né, nós nos depararemos com situações, né, em que temos números decimais com vírgula e iremos transformá-los, né, em potências de 10 com expoente negativo. Então, feitas essas observações de quando o expoente da base de 10 aumenta ou diminui, nós vamos agora falar do cálculo utilizando a notação científica propriamente dito. Então, como nós escrevemos um número em notação científica? Para isso, basta escrever, né, um número como produto cujo um dos fatores é uma potência de base 10. Então, nós vamos ter o número e, através dele, vamos fazer aparecer uma potência de base 10 e o outro fator, né, necessariamente, é um número decimal com uma vírgula antes do primeiro algarismo significativo. O que seria um algarismo significativo? Seria um algarismo que ele se encontra entre o 0 e o 10. Ou seja, ele não será nem o 0 nem o 10, ele será um número entre o 0 e o 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Será esse algarismo significativo. Vamos ver, né, como escrever números em notação científica através dos exemplos, então. Então, o primeiro exemplo eu quero escrever 0,0000034 em notação científica. Então, lembra das observações a respeito das bases de 10, do andar com a vírgula? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que ter como um dos fatores um algarismo significativo. Então, eu quero andar com essa vírgula e o primeiro algarismo significativo, se eu andar da esquerda para a direita, é o número 3. Então, nós temos que a vírgula ela terá que parar aqui, né? Então, nós temos o primeiro algarismo significativo e temos que andar com a vírgula até chegar neste algarismo. Então, se eu vou andar da esquerda para a direita, eu tenho que saber quantas casas essa vírgula preta andou até chegar nessa vírgula
vermelho. Então, nós andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, até chegar na vírgula vermelha. Então, andamos 6 casas. Como eu vou escrever em notação científica? Eu tenho 3,4 vezes o outro produto é uma potência de 10. Então, vai ser 10 elevado a quanto? Bom, se eu quero que o 3,4, que é um número maior do que 0,00034, ele volte para cá, para a forma original, ele tem que ser um número menor. Então, eu estou andando 6 casas e para ele voltar à forma original, eu tenho que diminuir ele com as potências de 10. Logo, é 3,4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 3,4, para ele voltar à forma original, que é um número bem menor, né, eu tenho que multiplicar por uma potência de 10, cujo expoente é negativo. Assim, eu vou diminuir o 3,4 e ele volta à sua forma original. Assim, um número muito pequeno, né, a gente consegue escrever em forma de notação científica, o que vai ajudar nas nossas futuras contas. Então, 0,0000034 em notação científica é 3,4 vezes 10 elevado a menos 6. Segundo exemplo. No segundo exemplo, queremos transformar 134 bilhões em sua forma de notação científica. Então, o que acontece? É um número gigantesco. Diferente do primeiro, ele é muito pequeno, o primeiro número. O segundo, ele é muito grande, né? O que nós vamos fazer desta vez é andar com a vírgula da direita para a esquerda, para diminuir, né, esse número gigantesco. Então, 134 bilhões é o mesmo que 134 bilhões, zero, né? Se eu acrescentar o zero, né? A direita desta vírgula aqui é o mesmo que 134 bilhões. Então, o que eu vou fazer é andar com essa vírgula da direita para a esquerda até eu ter, né, à esquerda da vírgula o meu algarismo significativo. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 casas com a vírgula até o meu algarismo significativo. Então, eu tenho aqui, né, o meu algarismo significativo. Então, logo, em notação científica, nós teremos 1,34 vezes uma potência de base 10. Então, para eu saber o expoente dessa potência, eu tenho que observar quantas casas com a vírgula eu andei. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas com a vírgula. Então, o expoente vai ser 11. Agora, ele vai ser positivo ou negativo. Repare que 1,34 ele é menor do que os 134 bilhões. Ou seja, se eu quiser que o 1,34 volte à sua forma original, eu tenho que aumentar o 1,34. Então, se eu tenho que aumentar o 1,34, significa que o expoente da minha potência de base 10 é positivo. Logo, 134 bilhões, escrito em notação científica, é 1,34 vezes 10 elevado a 11. Então, assim, nós temos as nossas observações, que são as seguintes.
Então, como vimos nos exemplos, quando andamos para a direita com a vírgula, o expoente da potência de base 10 diminui. Então, aqui nós andamos para a direita, né, da esquerda para a direita, então o expoente ele diminuiu da base 10. Agora, quando andamos para a esquerda, né, que é o contrário, né, o expoente ele vai aumentar, né, exatamente pelos motivos, né, o qual tratamos nos dois exemplos. Vamos então a mais exemplos sobre notação científica. Então, primeiro exemplo, escreva em forma de notação científica. Então, letra A, 0,000235. Então, para eu transformar esse número em um número na forma de notação científica, né, nós temos que andar com a vírgula da esquerda para a direita. Se nós andarmos para a direita, o que vai acontecer com o expoente de base 10? Ele vai diminuir, né, como nós vimos na observação. Então, e andamos com a vírgula até o primeiro algarismo significativo. Então, 1, 2, 3, 4. Né? Andaremos 4 casas com a vírgula. Então, nós vamos ter 2,35 vezes a potência de 10, o expoente, né? 1, 2, 3, 4 casas, e vimos que para a direita, expoente negativo para o 2,35 voltar, né, à sua forma original. Então, a notação científica é 2,35 vezes 10 elevado a menos 4. Exemplo B. Na letra B, né, do exemplo 1, nós temos 523 mil. Desta vez nós vamos andar, né, como não temos a vírgula, para a esquerda. Então a vírgula se encontra nesse cantinho aqui. Né? 523.000,0 é o mesmo que 523 mil. Então nós vamos até o nosso algarismo significativo, que no caso é o 5, né? É um número entre 0 e 10. Então nós vamos andar quantas casas com a vírgula até chegar no 5? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos andar 5. Nós teremos 5,23 vezes 10 a 5, positivo ou negativo esse expoente. Esse expoente será positivo, pois estamos andando para a esquerda. 5,23 é menor do que o 523 mil. Então, para eu aumentar, eu tenho que aumentar na minha potência de base 10. Item C. Então, no item C, nós temos 798,15 vezes 10 a quinta. Então, professor, mas esse número ele já está em notação científica. Não, lembre que nós devemos ter um número só, né, antes da vírgula. Então, é o algarismo significativo antes da vírgula. Aqui nós temos 798, nós temos 3 números, né, antes da vírgula. Então, o que nós vamos ter que fazer, né, para transformar esse número na real definição de notação científica? Nós temos que ter um algarismo só significativo antes da vírgula, que é o 7. Então, eu tenho que andar com essa vírgula até eu chegar aqui com essa vírgula, né, ao lado do 7. Então, quantas casas eu ando da direita para a esquerda para eu ter essa vírgula no 7? 1, 2. Nós teremos 2 casas. Então, para eu escrever esse número, né, em notação científica, conforme a definição,
eu tenho que isso é 7,9815. Andando essas duas casas com a vírgula. Bom, se eu andei duas casas, antes de eu escrever essa potência de 10, eu tenho que escrever a potência de 10 em relação ao meu andar com a vírgula, né, neste primeiro caso. Então, se eu andei duas casas, eu vou ter 10 elevado a 2. Agora resta saber se é negativo ou positivo. Bom, 798 e 7,98, né, tem uma diferença. Esse número ele é menor do que esse. Então, para eu aumentar de tal forma que ele fique, né, 798, o expoente deve ser positivo. Da direita para a esquerda, né, eu vou aumentar, né, o expoente da potência de 10. Agora, eu vou repetir o 10 elevado a 5. Esse número aqui é exatamente este daqui. Certo? Então, repetir o 10 elevado a 5. Agora, o que nós vamos fazer? Bom, eu tenho um produto aqui de potências de mesma base. A base é 10, né? O que eu faço? Eu repito a base, nesse caso aqui, para operar com esses dois números, né? Aqui. E somo os expoentes. Então, o meu item C é 7,9815 vezes 10, 2 mais 5, 7. Então, agora, este número do item C, ele está em forma de notação científica, né? Eu tenho o número decimal com vírgula, né? Com vírgula aqui. Depois, né, do meu algarismo significativo, um só algarismo significativo, e o outro fator é uma potência de 10. Item D desse primeiro exemplo. Então eu quero colocar 1 bilhão e 200 milhões em forma de notação científica. Então, primeira coisa, eu vou escrever este número, 1 bilhão, né? Tem 1 bilhão e 200 milhões. Escrito dessa forma, numericamente. Agora eu quero transformar 1 bilhão e 200 milhões na forma de notação científica. Então, isso, né, 1 bilhão e 200 milhões é o mesmo que 1 bilhão e 200 milhões, vírgula, 0. Então, eu vou andar com a vírgula da direita para a esquerda. Então, o primeiro algarismo significativo, né, é o 1. Então, essa vírgula ela tem que vir parar aqui. Então, quantas casas com a vírgula eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas com a vírgula. Então, eu vou ter 1,2, né, que é o meu número decimal com o algarismo significativo, né, antes da vírgula. 1,2 vezes 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas com a vírgula. Então, como eu andei da direita para a esquerda, para eu transformar 1,2 na sua forma original, eu tenho que aumentar isso. Então, eu tenho 10 elevado a 9. Então, logo, né, 1 bilhão e 200 milhões em notação científica é escrito como 1,2 vezes 10 elevado à nona potência. Então, vamos ao exemplo número 2.
Então, pessoal, o exemplo número 2, ele está diretamente relacionado ao nosso tema adolescência e saúde. Uma coisa que acontece, né, é comum acontecer no nosso dia a dia são as pessoas serem afetadas e infectadas por um vírus, né, causador de uma gripe. Então, esse vírus, né, como aborda o enunciado, né, ele é chamado de influenza. Esse exemplo, né, ele é retirado é uma das questões do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 e ele serve para vocês observarem, né, o quão importante, né, a notação científica que eles estão presentes nas nossas avaliações nacionais. Então, a questão do Enem de 2019 diz o seguinte: a gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. Então, o vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Qual é o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros, né? É a unidade de medida, né, referida na questão em notação científica. Então, eu preciso transformar, né, o diâmetro interno, né, desse vírus, né? O que é o diâmetro? É uma das dimensões, né, que faz referência ao tamanho, né, desse vírus. Então, eu quero pegar essa dimensão, né, e transformá-la em notação científica. Então, 0,00011, né, em notação científica escreveremos como? Então, o nosso algarismo significativo, né, ele está aqui, né, é o 1. Então, antes da vírgula, né, nós vamos, né, ter o nosso 1. Então, quantas casas com a vírgula eu vou andar até chegar nessa vírgula, né, posterior ao 1? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4 casas, né? Então, nós temos 4 casas até chegar, né, na vírgula após o 1. Então, nós temos que em notação científica nós teremos 1,1, né, vezes a potência de 10. Se eu andei 1, 2, 3, 4 casas, né, o expoente vai ser 4, porém eu andei da esquerda para a direita. Então, o expoente ele não vai ser positivo, ele vai ser negativo. Então, em notação científica, 0,00011 é igual a 1,1 vezes 10 a menos 4. E assim nós conseguimos responder a esse exemplo que é a questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2019. Assim, vamos ao outro tema desta aula, que é a radiciação. Então, como nós fazemos para calcular uma raiz de um número, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a raiz quadrada, né? Quando nós não temos, né, o índice aqui, né, da raiz, nós temos que é a raiz quadrada, né, o 2 aqui, né? Quando nós temos a raiz quadrada, nós não colocamos o índice. Então, eu quero saber quanto é que é a raiz quadrada no número 4. Então, o que eu quero saber, né? O que é essa interrogação? Então, a raiz quadrada de 4 é um número que é elevado ao quadrado resulta em 4. Ou seja, quem é que eu vou colocar aqui dentro desse quadradinho, né? E aí essa é a resposta, que elevado ao quadrado
resulta em 4. Bom, quem vezes ele mesmo, né? Quem elevado ao quadrado, quem vezes ele mesmo é igual ao número 4. O número 2. Né? Então, logo, o resultado da raiz quadrada de 4 é o número 2. Então, logo, a raiz quadrada de 4 é 2. E se nós tivéssemos a raiz cúbica de menos 27? Então, não sei. Então, a raiz cúbica de menos 27 é um número que é elevado ao cubo, ou seja, ele vezes ele mesmo, resulta em menos 27. Ou seja, quem é que eu coloco aqui? Se eu multiplicar esse cara por ele mesmo 3 vezes, né? Esse número vezes ele mesmo, é igual a menos 27. Bom, se o expoente é ímpar, lembra? Significa que o resultado tem o mesmo sinal da base. Essa base, então, ela é negativa, porque o expoente ele é ímpar. Mas quem vezes ele mesmo, então 3 vezes é o 27. O 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, logo, a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Assim, podemos definir o que é a raiz de um número de índice n qualquer. Assim, a raiz de índice n, né? O n ele sempre vai ser um número natural, né? Diferente de 1 e 0, ou seja, ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. No número racional b, ou seja, quem está dentro da raiz pode ser uma fração, então nós podemos ter a raiz de uma fração é definida a partir da potenciação. Então a gente vai ter a raiz, sempre vai ter um número aqui, que é diferente de 1 e 0, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Quando é 2, né, não vai aparecer. Onde o cara que está dentro a gente chama de radicando, né? O cara que está dentro da raiz a gente vai chamar de radicando. E o resultado é a raiz, né? Como é que a gente descobre a raiz? A raiz, né, ela vem de onde? Da potência, ou seja, eu quero saber quanto é que é a raiz de b de índice n. Ou seja, eu quero um número que elevado a n resulte no b, que é exatamente o que eu escrevi aqui. Esse número ele pode ser racional, ou seja, ele pode ser uma fração, né? A gente colocou nos exemplos iniciais números inteiros, mas podem ser frações, estes números. Então, assim, vamos a algumas observações.
Então, a primeira observação diz o seguinte: repare que 2 ao quadrado é igual a 4, e também nós temos que menos 2 ao quadrado é igual a 4. Né? Quando o expoente é par, né, o resultado é sempre positivo, 2 ao quadrado, 4. Então, assim, a gente pode concluir que existem dois valores para a raiz quadrada de 4. Então, esse problema vai ocorrer somente quando o índice ele for par, né? Então, quando a gente tem a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta e assim por diante, né? Quando o índice ele é par, né? A gente terá esse problema, né? Porque o expoente, né, do resultado, né, sempre será par, então o resultado vai ser positivo. Então, logo, um número e o simétrico dele, ou seja, ele com sinal negativo ou com sinal positivo, né, vão ser resultados da raiz, né, quando o índice é par. Logo, para que a nossa operação raiz ela seja coerente, nós vamos restringir a nossa definição para resultados positivos quando o índice for par. Então, quando o índice for par, apesar de eu saber que, nesse exemplo, 2 e menos 2 podem, né, satisfazer a definição, nós vamos restringir ao valor positivo. Então, a raiz quadrada de 4 não será menos 2. Quando for perguntado a raiz quadrada de um número, né, o resultado será quando, né, o proveniente da definição eu tiver a base positiva. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, e não menos 2. Fica acordado com essa observação. Bom, então, a segunda observação ela é referente a quando o meu radicando, né, o número que está dentro aqui da operação raiz, é um número negativo e o índice ele é par, né, no caso, raiz quadrada de menos 4. Então, no universo dos racionais, né, conforme a gente definiu, né, a operação raiz, né, ou seja, no universo dos números, né, que podem ser escritos na forma de fração, né, o resultado, né, para essa operação ele não vai existir. Então não existe um número racional que elevado ao quadrado resulte em menos 4. Ou seja, não tem um número que eu consiga colocar aqui dentro desse quadrado que é elevado ao quadrado de 4. Por quê? De menos 4, perdão. Por quê? Porque o expoente, né, ele é par. Se o expoente ele é par, né, independente se eu coloco um número negativo ou positivo, o resultado tem que ser positivo. Isso não vai acontecer, eu não vou ter no resultado um número negativo. Logo, nós não temos um número para colocar dentro desse quadrado. Então, como comentado, né, todo número elevado a um expoente par tem resultado de potência positivo, né? Logo, né, simplesmente escreveremos que a raiz de menos 4, esse símbolo significa não existe em que? Né? Não existe no universo dos números, né, que podem ser escritos como fração. Assim, né, vamos aos nossos exemplos.
Então, vamos ao exemplo número 1. Calcule raiz de 49. Então, que número elevado ao quadrado, né? Raiz quadrada de 49, que número elevado ao quadrado resulta em 49? Ou seja, que número vezes ele mesmo é igual a 49? O 7, né? 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Poderia ser menos 7? Não, pois acordamos em nossa definição que o resultado, né, quando o índice ele é par, é o resultado positivo. Letra B, raiz cúbica de menos 8. Então, eu quero um número que elevado ao cubo resulte em menos 8. Então, logo esse número ele terá o sinal negativo, né? Por quê? O índice, né, ele é ímpar, né? Então, significa que o expoente, né, da potência, né, cuja base eu quero saber o valor, ele é ímpar, então o resultado da potência, né, terá o mesmo sinal da base, então menos e menos, beleza? Quando o índice é ímpar. Então, que número vezes ele mesmo 3 vezes resulta no 8? O 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, menos 2, perdão, é a raiz cúbica de menos 8. Letra C, raiz quadrada da raiz quadrada de 81. Então, primeira coisa, eu vou resolver a raiz quadrada que está dentro de uma raiz quadrada. Então, vamos resolver sempre de dentro para fora. Então, primeiro, a raiz quadrada de 81. É um número que, vezes ele mesmo, resulta em 81. Que número é esse? O 9. 9 vezes 9, 81. Então, essa raiz de fora, que eu não operei com ela, eu vou repetir, e o resultado da raiz quadrada de 81 eu vou colocar, que é o 9. Então, a primeira raiz, que está no interior de outra, foi resolvida. Então, agora nós temos a raiz quadrada de 9. É um número que, vezes ele mesmo, resulta em 9, que é o 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada da raiz quadrada de 81 é igual a 3. Então, exemplo número 2. Obter a fórmula para calcular o lado de um quadrado por meio de sua área. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que, né, dado um quadrado qualquer, nós temos que os seus 4 lados, eles são iguais. Então, se um lado ele mede L, os outros 3 também vão medir L. E nós temos que a área de um quadrado, ela é calculada fazendo o produto do lado vezes esse mesmo lado. Então, lado vezes lado, né? Se eu tenho dois números, né? Quando eu não tenho em cima o expoente, é 1, né? Eu tenho o produto de duas potências de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, a área de um quadrado é dada pela medida do lado elevada ao quadrado. Bom, se a área é igual ao quadrado do lado, isso significa o quê? Que se eu quiser fazer o caminho inverso, eu tenho que o lado ele será igual à raiz quadrada da área. Se nós fizermos a raiz quadrada da área, significa o quê? Que eu quero um número que vezes ele mesmo resulte na área. Um número que vezes ele mesmo resulta na área é o próprio lado. Então, logo, o lado é igual à raiz quadrada da área. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado que tem área de 16 unidades de área, quanto é que é o lado, né, desse quadrado, né? Então, para eu saber o lado, né, basta eu calcular a raiz quadrada da área,
que é 16. Então, qual vai ser o lado desse quadrado? A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Logo, esse quadrado, né, terá 4 unidades de comprimento, né? Eu não estou especificando se é centímetro, metro ou milímetro, por isso que a gente usa o A para área e o C para dimensões 1, né, que no caso é um lado. Então o lado, né, ele vai ser a raiz quadrada da área, né? Aqui no caso do exemplo, que vai ser o 4. Então, pessoal, vamos falar agora do cálculo de raízes por estimativas. Bom, vamos supor, né, que eu não consiga, num primeiro momento, raciocinar sobre a raiz do número 121, a raiz quadrada do número 121. Eu posso, né, estimar, né, e ter ideia de quanto será a raiz quadrada de 121 utilizando raízes quadradas, o qual eu tenho conhecimento dos seus valores. Por exemplo, eu sei quanto é a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 ela é menor do que a raiz quadrada de 121. A raiz quadrada de 100 é 10, né? 10 vezes 10, 100. Então, eu sei que a raiz de 121 ele é maior do que 10, né? No caso, que é a raiz de 100. Então, eu tenho que esse número, né, raiz de 121, ele é com certeza maior do que 10. Porém, eu também sei quanto é o resultado da raiz de 400. A raiz de 400, né, é 20, né? 20 vezes 20, 400. E eu sei, né, que a raiz de 400 é maior do que a raiz de 121. Ou seja, a raiz de 121 é o número que está entre o 10, certo? E o 20. Então, logo, é um número que vai estar entre esses dois valores, certo? Isso é o valor da raiz de 121. Então, eu preciso encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 121. E esse número está entre 10 e 20. Esse primeiro algarismo, né, da casa das unidades, ele me diz que o produto, né, das unidades, né, do número que está entre 10 e 20, ele resulta em 1. Então, que número, né, se eu multiplicar as suas unidades, né, respectivamente, ele vai resultar, né, em 1. Né? Então, vamos começar pelo 11. Quando eu tenho o 11 vezes o 11, eu sei que o produto das suas unidades é 1, que é exatamente, no resultado final, né, o algarismo da unidade do resultado final. Então, logo, né, o candidato, né, a raiz de 121 é o 11. Vamos ver se realmente é o 11 que está entre 10 e 20. Então, 1 vezes 1, 1, né, como já colocamos. 1 vezes 1, 1. Então, novamente, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 mais nada, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais nada, 1. Então, realmente, a raiz de 121 é o 11. Então, pela estimativa, né, que nós fizemos, né, nós conseguimos encontrar a raiz de 121, 11, né, colocando ela entre duas raízes, né, mais fáceis, né, de serem calculadas, né, ou que já seja de conhecimento de vocês. Então, exemplo número 2. Raiz quadrada de 2.704. Então,
2.704, raiz quadrada, né, é um número que eu sei que é maior do que a raiz de 2.500. Então, 2.704, a raiz, né, ela é maior do que a de 2.500. A raiz quadrada de 2.500 é o quê? 50, né? 50 vezes 50, 2.500, né? 5 vezes 5, 25, com 2 zeros, né? Do 50 vezes 50, 2.500. Então, eu sei que o 2.704, ele é maior do que o 50. Bom, por outro lado, eu sei o quê? Quanto é a raiz quadrada de 3.600? Por quê, né? 6 vezes 6, 36, né? Se eu acrescentar 2 zeros, significa que a raiz quadrada de 3.600 é 60. Né? 60 vezes 60, 3.600, né? Que a raiz quadrada de 3.600 é 60. Então, nós temos que raiz quadrada de 2.704 é um número que está entre 50 e 60. Agora, nós vamos analisar, né, o último, né, algarismo, né, o algarismo das unidades do 2.704, que é o 4. Ou seja, quero saber um número, né, que está entre 50 e 60, 50 e alguma coisa, cujo produto da unidade, né, da mesma unidade, resulta em 4. Então, nós temos que os candidatos são 52, né, porque 2 vezes 2 é 4, ou pode ser o 58. Por quê? 8 vezes 8 é 64. Então, o algarismo das unidades é 4 também. Então, nós temos 2 candidatos. Então, logo, né, assim torna mais fácil da gente descobrir, né, a raiz de 2.704. Ela é 52 ou 58. Então, vamos ver se ela é 52. Então, 52 vezes 52, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Então, 4 mais nada, 4. 0 mais 0, 0. 1 mais 6, 7. 2 mais nada, 2. Então, tá aí, 2.704. Então, logo, 52 é a raiz quadrada de 2.704. Exemplo número 3. Podemos fazer também as estimativas com a raiz cúbica? Sim, né? Podemos fazer. Bom, raiz cúbica de 1.331, eu sei que é maior do que a raiz cúbica de 1.000. Né? Qual é a raiz cúbica de 1.000? É 10, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. Então, 10 elevado ao cubo será 1.000. Então, esse número eu sei que com certeza ele é maior do que 10. Né? Agora eu preciso saber, né, a quem ele é menor. Né? Ele é menor que qual a raiz cúbica? Né? Nós sabemos que a raiz cúbica de 8.000 é um valor simples também de ser encontrado. Por quê? Quem elevado ao cubo dá 8? O 2. Né? Quantos zeros eu tenho que colocar? 3, então eu tenho que acrescentar mais um zero. Então eu tenho 20. 20 vezes 20, 400. 400 vezes 20, né? Eu vou ter 3 zeros, 4 vezes 2, 8. Então 8.000. Então a raiz cúbica de 8.000 é 20. Então, a raiz cúbica de 1.331 é um número que está entre 10 e 20. Ou seja, pode ser o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19. Agora, novamente, nós vamos analisar a unidade da raiz. Então, é 1. Que número, né, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né, eu vou ter na casa das unidades o 1. Novamente, o 11. Por quê? Né? Vamos ver, né, se realmente é o 11. Então, vamos fazer 11 vezes 11. Nós já fizemos. 11 vezes 11 é
121. Agora temos que fazer 121 vezes 11, né? Porque é 11 ao cubo. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 121, que é o próprio 121. Então, 1 mais nada, 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 1 mais nada, 1. Então, 1331, que confirma que a raiz cúbica de 1331 é o 11. Então, por estimativas, conseguimos ter ideia das raízes dos números que parecem ser, a um primeiro momento, complicados de descobrir qual é a raiz quadrada, a raiz cúbica ou raiz enésima desse número. Assim, pessoal, encerramos mais uma aula, mais um vídeo que tratou dos nossos conteúdos de matemática do 8º ano. No próximo vídeo nós faremos exercícios a respeito dos temas trabalhados, no caso, notação científica e radiciação, e eu espero por vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!